Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Feriadão, todo mundo aí. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, que o horário que a gente tem aqui é de um cafezinho. E no horário desse cafezinho você vai comer uma feijoada. Certo? Então se prepara para receber uma feijoada no tempo de um cafezinho. O tempo é o de menos, né? O importante é o Espírito Santo falar. Então eu quero que você declare isso. Declare para o Espírito Santo agora. E diga assim: Senhor, meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Amém. Isso quer dizer que aquilo que você vai ouvir é para você. Vem direto dele. Apesar do canal, vem direto dele para você. Amém? Então vamos lá, querido. Abra sua Bíblia, Mateus 16, versículo 21. Nós vamos ler juntos aqui. Mateus 16, 21, a gente vai ler até o 23. Então vamos ler aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu tenho certeza que você conhece esse texto. E eu não sei quantos de vocês, como eu, já pensou: Jesus foi duro, hein? Jesus foi duro nessa palavra aqui. Pedro, quando ouviu Jesus predizendo o seu sofrimento, ficou com dó de Jesus, não foi isso? Andava com Jesus, comia com Jesus, viajava com Jesus, era discipulado por Jesus, via Jesus fazer milagre, estava gostando da companhia de Jesus. Jesus começa a falar que ia sofrer, ia ser entregue na mão dos religiosos. Imagino, eu talvez tivesse feito a mesma coisa que Pedro. Pedro falar: Jesus, vai dar tudo certo. Não pensa assim não, pensa positivo, né? Em outras palavras, vai dar tudo certo no final, Jesus. Não fala isso do Senhor, não. O que Jesus respondeu? Arreda-te de mim, vai para trás, sai daqui, Satanás. Eu estou repreendendo você. Imagina você, com alguém que você conhece, com seu líder, vai, que é o caso aqui. Você chega no seu líder e dá uma palavra de consolo para ele, de conforto. Ele olha bem para você e fala: está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Você: vou embora dessa igreja. Que coisa! Ele não entendeu. Por que ele está falando assim comigo? O que eu fiz? Não sei se você já tinha pensado tudo isso a respeito desse texto aqui. E ainda Jesus falou: o que você está falando não é de Deus, é dos homens, é coisa humana. Mas olha que interessante, um pouquinho antes, no versículo 18. Jesus também estava conversando com seus discípulos. E Jesus perguntou para eles assim: quem que vocês acham que eu sou? Olha a resposta de Pedro. Pedro falou assim, no 16. Isso. Quem vocês acham que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Qual que é o 18? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Vocês viram 2 versículos antes, não sei quanto tempo antes, mas 2 versículos antes, Pedro também fez uma declaração, e a reação de Jesus foi diferente. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é isso que o Senhor é. Jesus falou: Pedro, foi o Espírito que revelou isso para você. É isso mesmo, bem-aventurado você é. Você não está falando de coisas humanas, você está falando de coisas espirituais. Mas logo depois, Pedro falou uma outra coisa que Jesus também reagiu e disse: Sai para lá, Satanás. O contrário. Você está falando agora de coisas humanas e não de coisas espirituais. Olha a diferença dessas 2 reações, das 2 respostas que Jesus teve. Mas eu quero falar dessa aqui. Jesus, ao ouvir Pedro consolando Jesus por causa do sofrimento que viria, o que ele fez? Ele repreendeu Satanás. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás estava ali. Sabe como a gente sabe que Satanás estava ali? Tinha um demônio ali naquele lugar, naquela conversa. Pedro ficou endemoniado? Tem gente que diz que ficou. Não acho que tenha sido isso. Mas existia um demônio ali naquela hora. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Bem rapidamente. Abra os teus ouvidos. Irmãos, na minha opinião, na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida cristã de longa caminhada, eu afirmo aqui para vocês que eu considero esse o pior demônio que existe nesse universo. O mais destruidor, o mais arrasador, aquele que vem para destruir a sua vida, o seu futuro, a sua família, seu propósito, o seu ministério, tudo em você. Na minha opinião, esse é o pior deles. Sabe por que ele é o pior? Um dos motivos ele é sutil. Ele é discreto. A gente quase não percebe. Para falar a verdade, ele é politicamente correto. Então, a gente muitas vezes não tem discernimento para perceber que esse demônio está entrando. Quem estava aqui quando o pastor Cote ministrou, ouviu ele falar o seguinte: não é tudo demônio, gente. Primeiro é a alma. Quem abre a porta para demônio entrar e fazer coisas é a alma. E não foi diferente aqui. Jesus falou, a hora que ele repreendeu esse demônio, ele falou assim: Pedro, você não está falando de coisas espirituais, está falando de coisas humanas. A tua alma está abrindo espaço para esse demônio, Pedro, em outras palavras. Existia um demônio aqui, e eu vou dizer o nome dele para vocês: autopreservação. Escreva em qualquer lugar que você nunca mais esqueça. Esse é o demônio que quer destruir a nossa vida. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir o seu chamado, ele quer destruir o seu propósito profético, ele quer destruir o seu ministério, sua vida, seu relacionamento, sua família, sua profissão. Ele quer destruir tudo, para não sobrar nada. E ele não tem cara de demônio.
É por isso que ele é muito perigoso. Porque eu falei, ele é politicamente correto. Jesus, não fale uma coisa dessa, Senhor. Não, sofrer não, Jesus, sofrer não. Não parecia que Pedro estava sendo bonzinho? Não parecia que Pedro estava cuidando de Jesus? Um demônio chamado autopreservação. Ele é tão sutil, irmãos. Ele é tão sutil. A nossa alma dá a mínima brecha, ele arrebenta. Ele vem com tudo. Sabe que esse assunto começou a ferver dentro de mim já faz vários meses. Eu estava diante de um estudo a respeito do funcionamento do cérebro. Quando eu ouvi uma explicação de que tem uma parte no cérebro que eu já nem lembro o nome mais, vou ficar devendo para vocês, que é responsável pela dor. Então, cada parte do nosso cérebro é responsável por uma sensação e por uma função. Tem uma parte do nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, responsável pela dor, que é o que ninguém gosta. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer sofrer. A alma está sempre evitando o sofrimento. A gente foge, a gente evita o sofrimento a todo custo. E nesse assunto que eu estava estudando, eu ouvi a seguinte frase. Tem uma doença que acomete o cérebro, que faz com que uma pessoa não sinta dor nenhuma. Mas é uma doença, é um mau funcionamento do cérebro, que faz com que uma pessoa não sinta dor. Quando eu ouvi isso, eu pensei, mas nem parece uma doença, né? Parece que essa pessoa é sortuda. Já pensou? Tem uma doença, entre aspas, que faz com que ela não sinta dor nenhuma. Olha que sorte. Todo mundo sofre da dor o tempo todo. Foge da dor o tempo todo. E tem alguém que não tem dor. Mas o estudo que eu estava fazendo continuou e eu ouvi o seguinte. Uma pessoa cujo cérebro tem essa deficiência e ela não sente dor nenhuma, uma pessoa como essa não passa dos 18, 20 anos de idade. Não passa. Por quê? A dor é necessária. É através dela que as pessoas descobrem que estão doentes e precisam se tratar. O que parece ser muito bom. Uau, pensou alguém nascer com uma doença dessa? Não passa dos 20 anos. Como é que ela vai saber que ela tem uma infecção, que ela tem algum problema no seu físico, se a dor não for o alarme que mostra, olha, tem alguma coisa errada, precisa tratar. Mas a alma humana é assim, ela quer evitar o sofrimento a todo custo. É claro que ninguém gosta de sofrer. Mas é muito diferente, irmãos, quando nós reagimos às situações, deixando com que esse demônio chamado autopreservação venha e acabe com a nossa vida. É muito sutil, muito sutil. Claro que ninguém escolhe o caminho de sofrer e de sentir dor, não é isso. Mas por trás dessa necessidade, dessa fuga, desse desespero pelo sofrimento, de evitar o sofrimento, muitas vezes nós permitimos que Satanás faça o que ele fez com Pedro. O demônio da autopreservação é aquele que diz para você assim, ó, hoje não, Tadel de novo, feriado. Tem Tadel o ano inteiro.
Hoje não. Você tem todo o direito de descansar. E tem mesmo. Você tem direito de descansar, de tirar férias, de ter o seu dia de folga. Todos temos. E da lista de pessoas que precisa de tudo isso, eu estou no topo. Todo mundo precisa descansar. De tempo livre. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Vocês vão me entender, ok? Mas perceba bem como esse demônio está o tempo inteiro investindo na sua vida. Presta atenção. Agora há pouco terminou um período de 24 horas de adoração. Eu sei que vários meninos e meninas, vários jovens, o que me deixa muito feliz, ver os jovens tomando a iniciativa de ficarem 24 horas na presença de Deus. Ficaram 24 horas orando e adorando. Às vezes a gente tem vigília aqui que vai das 9 à meia-noite. Quantas pessoas não vêm, né? Eu sei que muita gente não pode, mas muita gente pode. Mas esse demônio politicamente correto vai dizer assim, ó, não, você trabalhou o dia inteiro. Sexta-feira é o dia mais cansativo, que dá mais problema no trabalho, que tem trânsito. Hoje não. Você merece uma folga. Irmãos, se fosse só isso, estaria bom. Esse é o demônio que faz as pessoas desistirem de tudo. Esse é o demônio que fala no seu ouvido assim, não, o que a liderança está dizendo não está certo. Não, você não é obrigado a concordar com isso. Tem outra igreja que fala de outro jeito. Não, é muita coisa. É muita coisa para você. Sabe o que a gente tem ouvido, irmãos? Infelizmente, ouvido com muita frequência. E na hora que eu ouço, eu percebo imediatamente que esse demônio está presente, porque ele dá muitos sinais. Eu já estou falando aqui para vocês dos sinais que ele dá. Atrás daquele discurso que diz assim, ó, não, faz muito tempo que eu não faço nada para mim. A igreja tem atrasado os meus projetos pessoais. Faculdade, curso, casamento, passear, me divertir. A igreja tem atrapalhado os meus projetos. Eu estou fora. Infelizmente, a gente tem ouvido isso. Autopreservação. Quer saber que outro sinal ele dá? Desânimo. Ai. Sabe aquela pessoa? A primeira coisa que ela fala quando ela chega perto de você é, ai, é um gemido, né? Ai, pastora. Ai, irmã. Ai, discipuladora. Ai, pastor. Aí vem um monte de ai, né? O desânimo. Não tenho força para orar. Não tenho força para buscar. Não sei se é isso. Agora eu estou em dúvida. Fiquei tanto tempo, busquei tanto tempo. Sabe que a falta de disciplina, irmãos, eu estou falando com líderes, né? Com maior liberdade aqui. A falta de disciplina, ela traz muito cansaço. Porque a gente corre e tem pouco resultado a respeito das coisas que a gente faz. Muitas vezes é uma desorganização do nosso tempo. Então, quando alguém diz assim, olha, a igreja tem atrapalhado os meus projetos, a primeira coisa que eu penso é isso. Como é que é a sua disciplina? Como é que é a sua agenda? Como é que você tem se organizado a respeito das suas prioridades?
Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas, todas, vão prosperar, serão acrescentadas, serão abençoadas. Todas. É uma promessa de Jesus. Não tem como uma promessa de Jesus não ser cumprida, não ser verdadeira. Quando esse demônio acha espaço, ele entra, irmãos. E um outro sinal que ele dá é que a gente começa a pensar na gente primeiro. O meu descanso, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu futuro, o meu trabalho, a minha carreira, a minha família. Deus deu tudo para nós, mas antes de ser tudo nosso, é dele. É tudo dele. Mas tem um dia que você olha primeiro para você. Tenha discernimento que nesse dia, talvez esse demônio, terrível demônio politicamente correto, esteja enganando você e cegando o seu entendimento. Irmãos, nós já vamos encerrar. Eu quero que você compreenda algo muito importante. A pessoa que mais evita sofrimento, presta atenção. As pessoas que mais evitam o sofrimento, mais fogem do sofrimento, são as que sofrem mais. É muito para mim. Não, eu vou sofrer muito se eu entrar nessa rotina maluca dessa igreja aí. Quero dizer para você, as pessoas que mais evitam a dor e o sofrimento são as que sofrem mais. Quer outro sinal? A pessoa que evita o sofrimento o tempo todo é a pessoa insatisfeita o tempo todo. Tudo está ruim. Nada é suficiente. Nada que ninguém faça por ela é suficiente. Na igreja, no trabalho, em casa, no casamento, nada satisfaz uma pessoa que quer evitar o sofrimento. Uma pessoa cometida por esse demônio, cega por ele, corre do sofrimento o tempo todo e sofre o tempo todo. Nós atendemos tantas pessoas, irmãos. Nós atendemos o tempo todo. Nós ouvimos aqui, os pastores estão aqui para confirmar. Nós ouvimos histórias o tempo todo de pessoas de todo tipo, de todo lugar, com todo tipo de problema que vocês possam imaginar. Não é difícil dizer o que eu estou dizendo aqui. Irmãos, a pessoa que quer evitar o sofrimento é aquela pessoa que procura um consultório psiquiátrico, que faz fila nos consultórios de psicologia, sabe para quê? Estão deprimidas. São essas pessoas que tomam antidepressivo. Se não estão deprimidas, estão ansiosas. Essas pessoas estão tomando remédio, tarja preta, anti-ansiolítica. A pessoa ansiosa é aquela que se preocupa com aquilo que não aconteceu ainda, sabia? A pessoa deprimida está preocupada com o que já foi e ficou para trás. E fica se lamentando o tempo inteiro pelo que já está lá atrás. Agora, a pessoa que se preocupa com o futuro, se preocupa com coisas que não aconteceram ainda, ela é ansiosa. E ela está lá na fila da consulta psiquiátrica para pegar uma receita de tarja preta e tomar anti-ansiolítico. São as pessoas que têm síndrome do pânico. Estão apavoradas, desesperadas, desnorteadas. Eu falei para vocês no começo, na minha opinião, esse é o pior demônio que existe. Porque ele não vem para dar uma pincelada, ele vem para acabar. Esse vem para roubar, matar e destruir tudo, e não deixar pedra sobre pedra. Você já percebeu?
que quando uma pessoa insatisfeita sai da igreja, ela leva outras com ela? Ou se ela não leva outras com ela, ela se reúne com as pessoas que também já saíram algum dia. Não sei se você já percebeu esse movimento. Isso tem uma explicação, sabe qual é? Eu preciso que outra pessoa insatisfeita diga que a minha insatisfação é legítima, porque eu não quero sofrer por essa decisão. Alguém mais tem que dizer que eu estou certo, que pensa igual a mim. É tão interessante esse movimento. Eu falei, eu estou falando com líderes aqui. Eu sei que você já perdeu pessoas da sua célula, do seu setor, da sua área. E você já deve ter visto isso acontecer. As pessoas precisam do aval das outras. Ó, saí, não gostei de tal coisa e saí. E você? Eu também. Ufa, evitei o sofrimento mais uma vez. Como eu disse para vocês, é uma palavra rápida. Mas é uma feijoada. Para você digerir aos poucos e continuar pensando a respeito disso. Que o Senhor desperte você nessa noite a ter discernimento a respeito desse demônio. Pedro era discípulo de Jesus. Nunca houve um discipulador melhor. No entanto, com um discipulador tão bom assim, ele não estava, ou melhor, ele estava sujeito. A alma dele poderia a qualquer momento abrir a porta para esse demônio entrar. Eu dei para vocês aqui alguns sinais a respeito de como ele chega, de como ele atua. Agora eu vou dar para você a fórmula para você discernir e combater esse espírito maligno. É a sua intimidade com o Espírito Santo. No seu tempo de busca, de oração, seu tempo de busca da palavra, que vai respaldar e fortalecer a sua vida. Diariamente. É nessa busca que você vai se fortalecer tanto, ao ponto das circunstâncias serem tão secundárias. Elas nunca vão fazer você tomar uma decisão errada, porque o seu pé está firmado na rocha, e não na circunstância. Porque os seus olhos estão colocados em Jesus, e na fé que você tem nele, e no seu chamado, e no propósito da sua vida, não na circunstância. É nesse momento de intimidade que o nosso espírito se fortalece. E aí a gente vai conversar com Jesus a respeito de coisas espirituais. Não de coisas da nossa alma. Aquela que quer evitar sofrimento e vai ajudar a gente a evitar sofrimento a todo custo. A nossa alma faz isso. Eu quero encerrar aqui. Eu sei que nós vamos nos reunir em grupo, mas nós vamos orar. Fica de pé no seu lugar. E essa oração é você e Deus agora. Você e Jesus. Uma oração de arrependimento. É uma oração de entrega. É uma oração de pedido de socorro. Querido, se você identificou isso na sua vida, corre pedir ajuda. Corre pedir ajuda. Não deixa passar um dia. Peça ajuda. Diga para o seu líder, para o seu discipulador, eu estou sofrendo isso. Esse demônio entrou, algum dia eu abri a porta para ele, ele está destruindo tudo. Eu estou mal por causa disso. Seja humilde, irmão, para pedir ajuda. Mas não deixe esse demônio entrar e te enganar tanto assim. Coloque para o Senhor a sua vida e o seu coração. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós te pedimos como igreja agora, Senhor, nesta reunião que junta tantos líderes, aqui são os líderes da igreja inteira, estão aqui. Todas as células estão representadas aqui. Senhor, aqui estão os cabeças. E eu sei que estes são os primeiros
a estarem sujeitos como os pastores, supervisores e líderes. Somos os primeiros, Senhor, a estarmos sujeitos a investidas desse demônio. Mas o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor manda a revelação do céu para nós. Nessa noite nós te entregamos os nossos corações e te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos ao ponto de vermos com discernimento e repreendemos da nossa vida esse demônio. Nós declaramos como igreja aqui agora: demônio maldito da autopreservação, nós declaramos que você é desmascarado, que você é vencido, que você é falido, que você não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós escolhemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e nada vai mudar isso, nenhuma circunstância vai roubar o nosso foco. Nós temos a bênção do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, porque Ele está em primeiro lugar, custe o que custar. Custe o que custar, nós declaramos que o nosso descanso vem do Senhor, que a nossa paz vem do Senhor, que as nossas férias vêm do Senhor, que a nossa alegria vem do Senhor, que a nossa satisfação está no Senhor. E o Senhor está conosco, nós não precisamos de mais nada. Senhor, nos dá sabedoria para ministrar essa palavra aos nossos discípulos, aos membros da nossa célula. Que não haja desistência, Senhor. Que não haja desistência de ninguém, Senhor. Que esse demônio seja repreendido do nosso meio. Que ele bata em retirada e nunca mais volte. É o que nós oramos e te pedimos, dependendo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém.